Você não deveria largar o seu trabalho para entrar numa busca desenfreada por um cargo público, e é sobre isso que a gente vai comentar nesse vídeo de hoje, dito por alguém que gosta de concurso e trata sobre concurso todo dia aqui nesse canal. Salve, salve galera, tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E dessa vez a gente vai falar exatamente sobre essa dinâmica de largar a sua CLT e ir em busca de um cargo público, largar tudo, ficar 2 anos estudando, modo caverna em casa. Será que você deveria fazer isso? Eu acho que não e vou te provar nesse vídeo aqui de agora. Lembrando para vocês, 2 avisos iniciais. O primeiro deles é que esse vídeo aqui é apenas a minha opinião. Não é escrito em pedra, não é a verdade absoluta, é apenas aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Se você não concordar, você pode discordar aqui nos comentários. Estão sempre livres e abertos para você, desde que você discorde de uma maneira ordeira e sem ofender os coleguinhas, obviamente, né? O segundo deles é que eu sou alguém que veio do mundo dos concursos. Então, o meu olhar sobre a iniciativa privada, ele é sempre um olhar de alguém que veio do mundo dos concursos. Então, já deixando claro que esse vídeo aqui tem um viés de concurseiros, né? Então, só para deixar claro se você entrou aqui meio perdido. Show de bola? Bom, o primeiro ponto que a gente tem que comentar é o seguinte. Galera, a iniciativa privada não está fácil. E eu acho que a maioria de vocês que estão vendo isso daqui estão entrando no mundo dos concursos ou estão pensando em entrar justamente por causa disso. Então, se você está pensando que a iniciativa privada não está fácil, naturalmente, encontrar bons trabalhos também não está fácil. E eu vejo muita gente largando bons trabalhos na iniciativa privada para entrar nesse mundo dos concursos e depois com dificuldade de se reinserir no mercado de trabalho por causa disso. Porque você passa 1 ano, 2 anos estudando e às vezes isso daí não é garantia de que você vai ser nomeado, e a gente vai falar isso lá na frente, falar sobre a diferença entre passar no concurso e a sua nomeação. Então, se você tem um bom trabalho na iniciativa privada, é claro que eu não estou falando de trabalhos ali estafantes e tudo mais, mas aquele trabalho que é minimamente bacana, aquele trabalho que é bom, cara, pense bem antes de largar esse trabalho para entrar numa busca desenfreada pelo concurso público. Até porque você pode conciliar as duas jornadas normalmente, se o trabalho for bom e se ele não for, né, estafante, 6 por 1, qualquer coisa desse tipo, e pode ser mais interessante para você fazer isso, até para que você sinta se é de fato aquilo que você quer, entrar no mundo dos concursos e se você vai aguentar permanecer estudando durante longos períodos, porque não é fácil essa vida de concurseiro. Então, pense bem antes de largar o seu trabalho, porque não está fácil encontrar bons trabalhos hoje. Encontrar trabalho até está um pouco mais fácil, né? Você vê aí o pessoal do supermercado aí com dificuldade de encontrar gente, mas justamente porque não são trabalhos tão bons, porque se fossem bons, eles não teriam tanta dificuldade assim. Portanto, pense bem antes de largar o seu trabalho, principalmente se ele for um trabalho bacana aí na escala do capitalismo e da iniciativa privada. Outra coisa que eu queria deixar claro para vocês, e esse é um ponto relevante também, que está anotado aqui no meu caderninho, é que estudar, galera, é totalmente diferente de trabalhar. Tem muita gente que larga o seu trabalho por pensar que vai conseguir fazer mais horas do que fazia quando estava conciliando estudo e trabalho, e aí começa a estudar e começa a ver que o buraco é muito mais embaixo do que estava imaginando. Por quê? Porque não é porque você antigamente fazia 2 horas de estudo quando você chegava do seu trabalho e agora você largou o seu trabalho para estudar, que você vai fazer 8 horas de estudo, porque você vai juntar as 2 horas que você fazia, mais 6 horas que você trabalhava, mais 8 horas que você trabalhava, mas aí você vai dar um descanso, você vai conseguir fazer 8 horas por dia. Não vai, tá, galera? Não vai. E não vai porque estudar é completamente diferente de trabalhar. A necessidade que você tem de puxar o seu cérebro e de estar 100% concentrado, estar 100% prestando atenção e estar 100% ali focado naquela atividade é completamente diferente de você passar 8 horas no seu trabalho em 90% dos trabalhos. Talvez tenha um ou outro aí que exija muito disso também, 8 horas focado, mas não é bem assim. A maioria dos trabalhos você consegue fazer um trabalhozinho aqui, preencher uma planilhazinha, atender uma pessoa e tal, depois você levanta, você vai ali, você toma um café, você tá numa resenha com a galera e tal, depois você senta, trabalha mais um pouquinho. Quando você vai ver, de 8 horas de trabalho, de fato, se você for enxugar, talvez você tenha trabalhado 3, 4 horas de trabalho de verdade. E, mesmo assim, essa atividade ela ainda não é tão estafante quanto estudar. Então, se você for espremer mesmo, se você estava trabalhando e estudando e você for voltar para estudar, talvez você parar só para estudar, talvez você aumente em 2 horas aquilo que você estava fazendo. Em 3 horas, se você for muito, cara, quem só estuda para concurso, entre aspas, pode colocar aqui embaixo. Como é difícil você manter ali 5 horas de estudo no dia, 6 horas de estudo no dia, sendo que quando a pessoa larga o trabalho dela para estudar, ela acha que ela vai manter 8 horas e ela não vai manter 8 horas. Por quê? Porque é diferente trabalhar e estudar. Esteja ciente disso, até para que mesmo que você, depois desse vídeo aqui, largue o seu trabalho para estudar, você saiba daquilo que eu estou falando e você entenda e espere que você não vai render 8 horas. Você vai render talvez 2, 3 horas a mais e você não pode ficar frustrado em relação a isso. Então, será que 2 horas a mais compensa toda a pressão que você vai colocar em si?
dado que você largou o seu trabalho, é de se pensar. Então, é mais uma coisa para você levar em consideração. Outra coisa, estudar com pressão, estudar com a pressão de precisar ser aprovado porque o seu dinheiro está acabando, é uma coisa muito complicada. Então, claro que alguns de vocês vão ter um marido, ou uma esposa, ou um pai, ou uma mãe que vão poder te bancar, e aí você está em outra situação, que vão poder sustentar ali a barra, mas ainda assim você sabe que, pô, com o seu salário, com a sua renda, seria mais fácil permanecer naquele nível de vida que vocês têm. Então, por mais que alguém lhe banque, por mais que alguém banque a sua vida, cara, você vai estar pressionado para ser aprovado se você largou o seu trabalho, porque você está sem fazer nada, porque você está o dia em casa, isso gera uma pressão em cima de você, isso gera uma pressão das outras pessoas em cima de você, gera uma pressão que você não quer ficar naquela situação durante muito tempo, porque a sua vida e a sua dinâmica de vida ela mudou muito em relação a como você era, porque quando você está trabalhando e estudando, muitas vezes você nem precisa dar explicação para a maioria das pessoas. As pessoas nem sabem que você está naquela batalha. Mas na medida em que você larga o seu trabalho para estudar, todo mundo fica se perguntando assim, o que tu está fazendo da vida? O que tu está fazendo? Aí tu começa a ter que expor para as outras pessoas que tu está estudando, e isso vai gerando uma pressão em cima de ti. Além disso, como eu falei para vocês, a pressão da grana. Às vezes a grana tá acabando, às vezes você está precisando passar naquela prova, e estudar para uma prova que você precisa ser aprovado é muito complicado. Por quê? Porque não é sempre que isso vai acontecer. As provas, elas não são certeiras assim, não há uma dinâmica do tipo, nossa, eu estudei, eu estou preparado, então vou passar nessa prova. Se você pegar as provas que eu fiz o TRT 23 e o TRT 8. No TRT 23 eu passei em 15º, no TRT 8 eu passei em 300 e pouco. E tipo, cara, eu fiz mais questões no TRT-8, eu estava mais inteligente, entre aspas, no TRT-8, mas eu perdi na redação, infelizmente, acontece. Então, o concurso não é uma fórmula mágica que você tem certeza que você vai ser aprovado. E estudar com pressão de você não ter grana é muito ruim. Então, conciliar tende a ser uma opção um pouco melhor. Outra coisa, e esse é um ponto dos mais importantes que eu não vejo as pessoas que discutem sobre isso, modo caverna, parar sua vida para estudar para concurso, não faz mais nada, coloca um pregador no olho, não dorme mais, não vive mais e para a sua vida para você estudar, que eu não vejo as pessoas comentarem exatamente sobre isso. Galera, ainda que você vença tudo isso que eu falei para você, ainda que você vença a pressão, ainda que você vença as provas, ainda que você consiga estudar 8 horas por dia, ainda que tudo, uma coisa é ser aprovado no concurso. Outra coisa é ser nomeado no concurso. São duas coisas diferentes e você precisa estar ciente disso. Às vezes você passou no concurso. Vou dar um exemplo da Clarissa agora. A Clarissa passou no TRT da 7ª região. Provavelmente a Clarissa vai ser nomeada. Mas cara, a gente está calculando que talvez ela seja nomeada daqui a 3 anos. Daqui a 4 anos. Por quê? Porque vai demorar para ser nomeado. Principalmente se você não passou em primeiro, em segundo, em terceiro do seu concurso, talvez demore. Alguns concursos são até um pouco mais rápidos, tipo o concurso do Banco do Brasil. Mas tem outros concursos que demoram, tipo o concurso do INSS, tipo o concurso de tribunais. Eles vão demorar para te chamar. E às vezes vão demorar 2, 3, 4 anos. Você está preparado para passar 2, 3, 4 anos sem estar trabalhando? Sem ajudar na casa? Sem bancar a sua vida, e mais, você tem poupança para isso, porque tem muita gente que leva em consideração assim, eu consigo passar 2 anos me mantendo, então eu vou estudar para concurso, vou ser aprovado e vou passar. Às vezes você pode até passar com 2 anos, mas você vai ser nomeado com 2 anos, são duas coisas diferentes. Então, você tem que levar isso em consideração também quando você está pensando em largar o seu CLT para estudar para concurso ou para ficar só estudando. Por todas essas coisas que eu falei aqui, eu acho que a solução melhor para a maioria das pessoas, principalmente levando em consideração a pressão que você fica, principalmente levando em consideração a grana, principalmente levando em consideração o tempo que você vai demorar, seja muito mais conciliar os estudos do que simplesmente largar o seu trabalho para estudar para concurso. A maioria dos aprovados, e há estatística sobre isso, porque a galera fez pesquisa, não dessa última prova da Receita Federal, da passada, a galera fez pesquisa, mandou uma pesquisazinha para os aprovados, a maioria deles, mais de 50% deles, que passaram na prova da Receita Federal, que é uma das provas mais difíceis do Brasil, eles conciliavam trabalho com estudo durante a maioria da preparação. Então, é possível fazer isso, mas você precisa, obviamente, ter organização e ter disciplina. Mas eu ainda acho mais tranquilo do que se você largar o seu trabalho para estudar. E caso você decida fazer isso, e aí eu vou dar uma dica aqui para vocês. Se fosse possível,
Se for possível para você, se você eventualmente tem um trabalho que você sabe que você pode largar inicialmente e depois se voltar a se estabelecer de maneira mais tranquila, ou se você é um profissional liberal que você consegue se inserir no mercado de trabalho de maneira um pouco mais fácil e tudo mais, o que eu recomendaria para você inicialmente? Cara, se você está pensando em fazer isso, o que eu recomendaria para você é o seguinte. Primeiro você pode largar o seu trabalho durante algum tempo, se você tiver uma reserva, porque as suas horas iniciais, elas rendem muito pouco nos estudos. Então, você vai precisar de uma força maior inicial, de talvez estar estudando ali 4, 5, 6 horas para render 2, 3 horas, para você ver uma evolução inicial. E aí, depois que você já tiver ali com 1 ano de estudo, 6 meses de estudo, 8 meses de estudo, 1 ano e meio de estudo, aí eu acho que pode ser interessante você se reinserir no mercado de trabalho. Ainda que você não tenha passado, ainda que você não tenha sido nomeado. Por quê que eu falo isso? Porque a partir desse momento, desse 1 ano de estudo, às vezes 6 meses, 8 meses, depende, cada um varia um pouco, você já preparou material de revisão da maioria dos conteúdos, você já tem proximidade com a maioria dos conteúdos da sua prova que você está estudando e você já tem a capacidade de 1 hora sua de estudo render muito mais do que quando você estava no começo. Então, se você volta a trabalhar e passa a estudar menos horas por dia, tipo umas 2 horas por dia, como você já tem muito mais material de revisão, como você já está em muito mais modo revisão do que estudo na maioria das matérias, e revisar é muito mais rápido do que estudar, o seu estudo ele vai render muito mais. Então, 2 horas que você estuda no final da sua preparação rendem muito mais do que 5 horas que você estuda no começo. Então, no começo você precisa de fato de mais tempo e talvez abandonar o seu trabalho para estudar possa ser um pouco mais interessante, levando em consideração tudo isso daqui que eu falei. Eu ainda não acho que seja a melhor opção, mas caso você tenha a possibilidade de se inserir no mercado de trabalho de novo, talvez seja mais interessante fazer isso no início, e quando você já estiver mais perto de ser aprovado, entre aspas, você volta a conciliar o seu trabalho com os seus estudos, se você tiver condição de fazer isso. Por quê? Porque a sua hora de estudo no final da sua preparação vale muito mais. Então, 2 horas de estudo sua, eu tenho certeza que dá para você se manter bem afiado para conseguir passar nas provas que você estiver estudando. Agora, no seu início, realmente você vai demorar um pouco mais para ver evolução com 2 horas de estudo. Mas ainda assim, se eu tivesse que escolher, eu diria, concilie, passe por essa arrebentação inicial ali, por essa dificuldade inicial e concilie o seu trabalho com o seu estudo e siga conciliando durante toda a sua preparação. Porque, levando em consideração tudo isso daqui que eu falei, eu vejo mais malefícios do que benefícios em largar o seu trabalho para ficar só focando em estudar. Eu vejo que muita gente se pressiona com isso e acaba não conseguindo render nos seus estudos, e aí depois tem que voltar para o mercado de trabalho, e aí depois fica numa situação que às vezes não consegue se inserir bem, e aí os estudos acabam atrapalhando a sua vida pessoal e também a sua vida pessoal acaba atrapalhando os estudos. Se você não conciliou, você não seguiu uma trilha normal e acabou se prejudicando nos dois lados, beleza? Era isso, essa é a minha opinião, é sobre isso que eu queria comentar com vocês nesse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero sobretudo que tenham saído muito bem informados e fiquem agora com o nosso aviso da 123 Passei, da nossa plataforma de questões, para vocês conhecerem lá a nossa plataforma. E se você ainda não faz questões de concurso, fique sabendo que você precisa fazer. Tá estudando para concurso, mas não tá fazendo questões? Tu tá de sacanagem comigo, né, Aspira? Pelo amor de Deus, no 123 Questões você tem mais de 1 milhão de questões para treinar no nosso site. Você tem 20 questões diárias gratuitas por dia. Basta se cadastrar na plataforma. E se você quiser assinar a nossa plataforma, ela é 2 vezes mais barata do que todas as outras plataformas do mercado também. Então conhece 123 Questões que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O link tá aqui na descrição.